E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resolver mais uma questão de conversão de escalas termométricas. Hoje estamos aqui com a questão da UFFF que fala sobre conversão de escala e vamos ver o que essa questão pede. Aqui eu dei um zoom para a gente poder ler melhor a questão. A questão diz o seguinte: um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado em Fahrenheit era o quinto do valor correspondente em Celsius. O valor observado foi. Aí aqui tem as opções e o que ele quer na verdade é converter a temperatura de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit, perdão. Então ele deu a temperatura que é o quinto do valor correspondente em Celsius, mais o quinto, mas quanto é? E é para a gente transformar de Celsius para Fahrenheit. Então vamos lá, vamos ver como fica. Bom, então para a gente resolver, a gente pode usar a fórmula, mas eu sempre resolvo aqui sem fórmula. Eu resolvo de uma forma que a gente resolveria com qualquer escala, uma escala arbitrária qualquer. Bom, então primeiro a gente, para poder resolver sem a fórmula, a gente tem que saber o seguinte: quais são os pontos de fusão e o ponto de ebulição? Ou seja, qual é o ponto em que o gelo vira líquido e qual é o ponto em que a água começa a borbulhar, entrar em estado de ebulição. Então, na escala Celsius, eu vou desenhar aqui primeiro a escala Celsius, a parte de baixo, a parte de cima, o C de Celsius. Então, o ponto de fusão, o ponto em que o gelo ele vira líquido, é 0 graus Celsius para a escala Celsius. E o ponto em que a água começa a entrar em estado de ebulição, começa a borbulhar, é correspondente a 100 graus Celsius. Pronto, isso na escala Celsius. Agora eu vou desenhar a escala F, que é a escala Fahrenheit, são as duas escalas que ele quer. Se tivesse qualquer outra escala, a gente ia fazer o mesmo procedimento. Na escala F, vou desenhar o ponto inferior e o superior. Na escala F, o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, que a água começa a borbulhar, é 212 graus Fahrenheit. Pronto, a partir daqui que a gente saber essa parte, a gente consegue resolver qualquer questão. Observa que ele fala o seguinte: o valor da temperatura lá indicado em Fahrenheit, que é o que ele observou que era o quinto do valor correspondente em Celsius. Então o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que F é um quinto de C. Como assim? Vou colocar aqui do lado. F, que é a temperatura em Fahrenheit, é igual a 1/5 do valor em Celsius, ou seja, 1 sobre 5 vezes o valor em Celsius. Então a gente tem essa relação aqui para a gente saber. Aí ele pergunta, o valor observado foi. Então o que é que a gente vai fazer? Ele deu o valor de F, então aqui eu vou colocar 1/5 de C. 1/5 vezes C é o valor de F. E ele quer encontrar o valor de Celsius para F. Aqui eu vou botar C. Pronto. Então observa que eu tenho as duas temperaturas em termos de C. Então agora eu posso fazer o quê? Eu vou encontrar quem é a temperatura em Celsius. Depois que eu encontrar quem é a temperatura em Celsius, eu substituo aqui e encontro quem é a temperatura em Fahrenheit, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: sempre quando a gente quer encontrar o valor de uma temperatura, comparando as duas escalas, a gente faz o seguinte: a gente pega a parte de cima menos a de baixo e subtrai a de cima menos a de baixo e divide pela do meio menos a de baixo. Então, como é que fica? Vai ficar a parte de cima é 100, 100 menos a parte de baixo que é 0. Pronto. Dividido por a do meio, que é C, que eu não sei quem é, menos a de baixo, que é 0, C menos 0. Como a gente está igualando duas temperaturas, a gente tem que fazer uma igualdade aqui, porque a gente está querendo saber a temperatura igualando as duas. Então, vou fazer a mesma coisa para a outra escala. Eu vou pegar a parte de cima e fazer menos a de baixo, que no caso vai ser 212, menos 32, e embaixo eu vou fazer dividido por a parte do meio menos a de baixo. Então, o que eu fizer de um lado, eu tenho que obrigatoriamente fazer do outro, se não der errado, porque eu estou comparando as duas. Então, aqui vai ser
1/5 de C, ou C sobre 5, dá no mesmo, é menos 32. Pronto. Igualei aqui as duas temperaturas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conta de cada lado. Então aqui eu observo que 100 menos 0 dá 100. C menos 0 dá C, então aqui fica apenas C. Do outro lado, 212 menos 32 dá 180 aqui. E aqui, como é que eu faço essa operação aqui? Para fazer, a gente tira o MMC aqui, no caso, porque é subtração de frações. Aqui tem um 5, desse outro lado aqui não tem nada, mas sempre quando não tem nada, aqui tem 1. Então a gente tira o MMC entre 5 e 1. O MMC entre 5 e 1 vai ser o próprio 1. Então vou fazer aqui, vai ser o próprio 5, perdão. 5. E como é que a gente faz? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes C dá C. Menos 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 32. A gente obtém que 5 vezes 32 dá 160. Pronto. Aqui eu ainda tenho uma fração. Mas para fazer a operação a operação seguinte, eu tenho que excluir essa fração daqui. Excluir não. Eliminar com essa fração. Sair com essa fração. Para isso, vou fazer o seguinte. Eu vou conservar aqui ainda 100 sobre C igual. Quando a gente tem uma divisão de frações, aqui também não tem nada embaixo, mas é como se tivesse 1. Eu conservo a primeira fração, que é 180 sobre 1. E faço o que com a outra? Com a de baixo. Conservo a primeira e multiplico pela de baixo invertida, ou seja, pelo inverso da segunda. Se a segunda é isso sobre 5, então quando eu multiplico aqui vai ser 5 sobre o que está ali em cima, C menos 160. Observe o seguinte, eu conservei a primeira, está aqui, conservei, e multipliquei pelo inverso da segunda, é a regra. Pronto. Aqui eu vou conservar novamente, 100 sobre C igual. Aqui agora eu posso fazer a multiplicação, 180 vezes 5, eu posso não saber logo de cara, mas eu posso fazer por 18, 18 mais 18, 36, 36 mais 36 dá 72, e 72 com 18 dá 90. Então aqui eu coloco 90 e acrescento 0, então aqui vai ser 900. 900 sobre 1 vezes esse valor vai ser ainda esse valor, C menos 160. Pronto. Agora é o seguinte, agora a gente vai fazer o chamado meio pelos extremos, ou chamado em algumas regiões, o famoso cruz-credo. Então como é que a gente faz esse famoso cruz-credo que algumas regiões chamam? A gente multiplica a parte de baixo de um lado com a de cima do outro, a de baixo do outro com a de cima do primeiro lado. Então eu vou multiplicar logo esse primeiro lado aqui, 100 vezes todo esse valor. Então eu conservo 100 vezes. Como aqui tem um valor em incógnita e um valor em número, eu coloco entre parênteses, C menos 160, igual. E agora multiplico a parte de baixo com a outra parte de cima. C vezes 900 dá 900C. Pronto. Terminei essa parte. Agora observe o seguinte, sempre quando a gente tem um número do lado de fora do parênteses e dois termos dentro do parênteses, a gente multiplica pelos dois termos. Então aqui vai ficar 100 vezes C dá 100C. Faz o jogo de sinal, mais com menos dá menos. E 100 vezes 160, eu posso não saber logo de cara, mas eu faço a multiplicação dos números diferentes de zero. No caso, 1 vezes 16 dá 16. E acrescento a quantidade de zero restante. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, 100 vezes 160 dá 16.000. Igual a 900C eu conservo, porque eu não posso fazer mais nada. Pronto, agora aqui eu tenho que encontrar o valor de C, então tudo que é C eu vou juntar de um dos lados da igualdade. E tudo que é número vai ficar do outro lado. Então primeiro eu tenho 100C aqui, eu conservo, 100C, e vou trazer esse 900C para perto do 100C. Por quê? Porque eu tenho que fazer a operação com as letras. Então aqui, esse daqui tá mais, vai vir para o lado de cá menos, porque ele sempre quando passa de lado da igualdade, ele muda o sinal. Então aqui vai ser menos 900C igual. Esse número aqui eu vou trazer para o outro lado para ficar sozinho. Então como ele está menos, ele vem para o outro lado mais 1.600. 16.000, perdão. Pronto. Quero encontrar o valor do C, certo? Se eu quero encontrar o valor do C, primeiro aqui eu vou fazer essa operação aqui. 100C menos 900C,
Dá quanto? Dá menos 800C. Por quê? Porque aqui a gente faz o jogo de sinal, mas com menos dá menos. Então a gente faz 900 menos 100 dá 800. E conserva o sinal do maior, que é o sinal do 900. Então, igual 1.600 conserva. 16.000, perdão. Chegou na parte final. A parte final, eu quero encontrar o valor do C, então o número que está junto dele, ele passa por outro lado com a operação inversa. A operação aqui do número é a multiplicação. Então, para ele passar para o outro lado, ele tem que passar dividindo. Então, o C eu conservo, vai ficar igual a 16.000 dividido por 800. Agora eu faço o seguinte, 16.000 dividido por 800. Eu tenho aqui, para dividir, eu corto 0 de um com 0 de outro, 0 de um com 0 de outro. E eu obtive 160 dividido por 8. E 160 dividido por 8 vai dar... Se eu não souber logo de cara, eu faço o seguinte, 16 por 8 é igual a 2. Só que tem um zero aqui, então vai ficar 20. 20 graus Celsius. Só que eu observo o seguinte, eu não tenho, vou colocar o C correto aqui, eu não tenho essa resposta aqui. No caso aqui vai ser menos, porque tem um menos aqui que eu não passei para o lado de cá. Então aqui vai ser menos 20 graus Celsius. Tem essa resposta? Não. Por que não tem essa resposta? Porque a resposta que ele quer é em Fahrenheit. Então como é que a gente faz? A gente pega esse valor em Celsius e substitui aqui na relação que ele deu. Então F vai ser igual a menos 20 sobre 5. Que é igual a 20 dividido por 5 dá 4. Só que tem um sinal de menos, então vai ficar menos 4F. E é isso. Aqui a gente observa a resposta aqui, letra E. E é isso, terminamos aqui mais uma questão. Essa a gente teve que fazer a relação antes, mas nada complicado, só é trabalhoso, a gente não pode errar nenhum passo. Mas é isso, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima!